Olá, me chamo Bruno Cauã Oliveira Rosa, sou estudante de Ciências Biológicas bacharelado aqui da Unisc e o meu projeto para essa amostra é sobre a otimização no cultivo de bactérias para a produção de bioinsumos destinados à agropecuária. Então, para dar introdução ao assunto, começamos falando sobre a agropecuária sustentável. Ela basicamente fundamenta-se em métodos que visam incentivar a biodiversidade e também os processos naturais do ecossistema, tentando ser o menos agressivo ao meio ambiente. É nessa parte justamente que entram os bioinsumos. Eles são produtos biológicos que podem ser utilizados tanto na produção, no armazenamento ou no beneficiamento em sistemas agropecuários, aquáticos e florestais. Esses bioinsumos eles estão diretamente ligados às necessidades de crescimento do nosso país e também aos compromissos internacionais, onde eles são citados, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, as ODS. Dando uma pequena introdução então sobre as bactérias do gênero Bacilo, elas são bactérias geralmente muito utilizadas na parte de controle biológico, por conta de uma característica sua, a resistência. Então, depois dessa pequena introdução, podemos esclarecer que o objetivo da nossa pesquisa foi otimizar os parâmetros da fermentação para a produção em larga escala de um bioinsumo à base de bactérias que possa ter a sua aplicação tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, para falar sobre a metodologia da nossa pesquisa, foram escolhidas três bactérias do gênero Bacillus, de espécies diferentes, e elas eram provenientes do acervo de uma empresa parceira da pesquisa. Essas bactérias, então, elas foram cultivadas por fermentação submersa, seguindo o planejamento fatorial feito no software ChemoFace para avaliar a influência de algumas variáveis. Essas variáveis seriam a concentração do substrato de peptona, o extrato de levedura e a temperatura. Então, esses meios fermentativos foram colocados por 12 horas em um shaker orbital por 100 rotações por minuto, tendo o pH medido no começo, no meio e no fim desse período de 12 horas. A cada 2 horas foi realizada a coleta de cada amostra, e com essa coleta foi feita a diluição seriada para que fosse possível o plaqueamento e depois a contagem das células totais viáveis, assim como também a taxa de esporulação, e também com essa coleta foi feita uma leitura no espectrofotômetro. Então, quanto aos resultados da nossa pesquisa, foram possíveis obter dados através da metodologia anteriormente citada, e esses dados eles possibilitaram a geração de alguns gráficos de superfície de respostas utilizando em conjunto o planejamento fatorial. Então foram gerados dois gráficos para cada uma das três espécies do gênero Bacillus. E no primeiro gráfico, então, a gente avaliou o nível de extrato de levedura com a temperatura, e no outro foi avaliado a peptona e a temperatura. Nestes gráficos, então, é possível avaliar que essas bactérias elas cresceram mais nas maiores concentrações de substrato e também numa temperatura de 37 graus, que deve ser o parâmetro ideal para o crescimento. Também através dos gráficos foi possível avaliar que uma temperatura elevada não é favorável quanto ao crescimento das bactérias. O pH foi verificado em todas as etapas e apresentou queda após 8 horas de cultivo. Por fim, as bactérias avaliadas elas demonstraram crescimento acentuado quando elas foram incubadas a 37 graus, e não foram observadas diferenças significativas entre cada uma das espécies analisadas. Isso sugere uma resposta uniforme às condições experimentais utilizadas. Então, com base nesses resultados, foi possível estabelecer os parâmetros ideais para otimizar esse processo de fermentação, assim como esses bioinsumos apresentam viabilidade para serem aplicados em sistema de produção agrícola e pecuária, contribuindo para práticas mais sustentáveis e também mais eficientes.